nós temos o reinício de uma sessão que foi, eu diria, emblemática na formação de boa parte dos atuais docentes dessa casa. Então, a sessão da Tumbinga sempre foi um ponto de discussões extremamente importantes, ricas, e que trouxeram um aprendizado muito grande para todos que participaram. E era uma sessão extremamente disputada por todos aqui, esse teatro de dia cheio. Nós retomamos aí, quando assumimos a gestão de ensino e pesquisa, as sessões científicas aqui, mas, lamentavelmente, até o momento, a gente tem uma oscilação muito grande de frequência. Temos sessões vazias, sessões mais ou menos cheias, mas uma irregularidade muito grande, que é lamentável, porque esse é um espaço para aprendizado, para discussão, para enriquecimento da cultura de formação médica, e não só médica, mas outras profissões que também aprendem aqui, outras residências que aprendem aqui, de estudantes que estão fazendo a graduação, e que até o momento essa irregularidade não permite que a gente tenha de novo esse teatro cheio e sendo palco de discussões que passaram para a história, digamos assim, tá? Pelo menos nós, os mais antigos, que aqui tivemos inúmeras vezes e vimos discussões de altíssimo nível. Com o professor Antônio Alberto aqui, que foi desde o primeiro momento, no retorno das sessões científicas, um dos nossos pilares aqui, tem prestigiado, trazido contribuições importantes para a discussão, principalmente de metodologia e aprendizado crítico e leitura de evidências científicas, e que agora vai dar, eu acho, para a sequência com um apoio mais decisivo ainda na diretoria da faculdade. Eu acho que hoje nós temos condição de reiniciar com essa sessão um retorno àqueles áureos tempos de teatro cheio de discussões ricas e aprendizado para todos. Então, sem mais delongas, vou passar para o Antônio Alberto, que vai dar sequência à coordenação da sessão. Bom dia a todos, todas. O professor Brito realmente colocou, assim, que coloca a importância dessa sessão na história. Eu sou testemunha disso, eu só coordenei também essa sessão na clínica durante algum tempo, mas o quanto ela foi importante para a minha formação clínica. Então, é uma coisa que fazia falta, essa correlação da clínica com a patologia, com a nova patologia, como o professor Washington colocou aqui. É uma patologia que eu até digo assim, a nova patologia, acho que tem um crescimento grande na anatomia patológica, mas como é que a gente viu a viabilidade, diga aí mesmo, a viabilidade dessa sessão? Veio uma conversa com o professor Luiz Freitas. Ele disse, Freitas, o quanto foi importante a patologia para mim. Eu fui estagiário como estudante na patologia, eu estava na residência, eu estava na patologia, pela importância que na formação clínica, fiz um estágio para Brito, também na patologia, também como residente eu fiz isso. Freitas me entusiasmou tanto, que ele disse, olha, hoje nós temos mini-autópsias, né? A patologia tem hoje uma interação grande com a imagem também, por que a gente não volta realmente a fazer? Então vamos trabalhar. Então essa conversa com Freitas ela foi muito importante, né? E já minha parceria, já de tanto tempo com o Washington também, fez com que realmente a gente, isso que é possível a gente trazer isso aqui, né? Então é isso aqui, eu quero já apresentar aqui o Murilo, e o professor Murilo vai me substituir aqui na coordenação, né? Que acho que vocês entendem, mas eu disse a ele que vou continuar também colaborando com ele, né? Mas acho que é importante, pelo cargo que eu estou assumindo agora, e a gente também pode ter impedimentos no horário da sessão, mas eu estarei sempre procurando apoiar, prestigiar, não só essa, mas outras sessões do hospital. Acho que o Hospital das Clínicas precisa ser um hospital mais vibrante, né? Brits tem trabalhado muito assim em cima disso para trazer as sessões para o hospital também. Então a gente, eu espero que sempre a gente comece no horário. Hoje teve realmente essa questão ali do computador. E essa apresentação inicial eu acho que é importante, para a gente realmente dizer da importância da gente voltar a ter sessões aqui. Eu estou vendo os patologistas estão aqui, estou vendo os colegas de várias áreas da cardiologia
aqui, Marcelo, e vários colegas aqui que estão aqui realmente presentes do passado, que conheceram essa sessão. Então, na hora que viram falar de sessão da clínica, disse que não vou perder. E eu quero apresentar, Freitas, gostaria que você falasse dessas algumas palavras de importância, porque você foi fundamental aqui, né? Você me entusiasmou. Bom dia a todos. Na realidade, essa é uma ideia antiga, né? E a oportunidade de conversar com o Alberto e trocar algumas ideias, eu tenho a mesma opinião que ele tem, que sessão anatomia clínica foi fundamental na minha formação como médico. Eu acho que é fundamental que a gente resgate isso no hospital, que essa passe a ser uma sessão como era, né? Ou seja, sexta-feira todo mundo sabia que 11 horas, né? Não era 11 horas, era no primeiro horário da manhã, era 11 horas. É porque tinham duas sessões bem marcantes no hospital. É a sessão do departamento. É a sessão do departamento. E tinha sempre discussões muito ricas e interessantes, e terminava todo mundo aprendendo. Tinha uns embates interessantes, e os embates começavam e se encerravam aqui, terminava todo mundo ganhando. Então eu acho muito importante que a gente divulgue entre os nossos colegas, entre os residentes, que a gente estimule os estudantes, mesmo os estudantes das fases iniciais do curso, que eles participem da sessão. Porque essa eu continuo achando que é a melhor forma da gente aprender e praticar isso. E aí eu vou explicar assim, rapidamente, assim, como é essa sessão. Quer dizer, a patologia, a gente conversa com a patologia. Você vê Murilo, a importância do Murilo hoje no departamento de patologia, ele é um excelente clínico, dos que eu conheço, né? Assim, realmente coloco como excelente clínico. Esse Murilo, para mim, é realmente a pessoa certa para coordenar essa sessão. Ele aceitou, eu fico muito contente, ele realmente aceita, e vou explicar. Você tem um caso, que normalmente é dessa conversa com a patologia tem um caso bem documentado, um caso realmente interessante, e a gente vê o seguinte: é importante você ter um caso, um resumo do caso, a história, né? E você diz assim: olha, vamos convidar alguém, tipo o professor Raimundo, o professor Ricardo Barberino, vários que estão aqui, que são excelentes clínicos, né, para discutir. Pode ser caso de qualquer área, né, da pediatria, pode ser da... Então você tem a professora Carolina Neves. Quando eu olhei o seguinte, a professora Carolina é uma clínica, assim, uma geração depois da minha, da nova geração, assim, que eu tenho a maior admiração, né? E a gente não pensou quem seria, a gente pensou, olha, pode ser a professora Carolina, pode ser o professor Raimundo, botei uma lista de pessoas que poderia ser, né? E a professora Carolina está aqui por isso, pela sua formação clínica. Eu não estou dúvida que vai ser uma sessão espetacular, excelente, né? Em termos da discussão clínica, em termos da anatomia patológica, que eu já conheço como ele faz muito bem, né, o professor Washington. Muito bem, então ele está começando um pouquinho atrasado, vocês sabem bem por quê, né? Essa coisa inicial, mas ela vai fazer a discussão inicial, vamos abrir para vocês colocarem também, fazer comentários, pensar o que é que vocês estão pensando em termos de diagnóstico, no caso, depois o professor, né, diz que o patologista é útil, mas não vai ser útil, porque ele vai apresentar e depois nós vamos ter uma discussão também, depois da apresentação dele, uma correlação com a clínica também. Senhora Carolina, por favor. Obrigada a todos, obrigada ao professor Alberto, a todos os meus colegas que estão aqui, meus colegas do departamento, os meus colegas médicos também, e os meus colegas residentes e os alunos. É isso. Vamos lá, vamos uma leitura rápida do caso clínico, né? É uma mulher de 50 anos, natural de Muritiba, procedente de Salvador, solteira, pálida, admitida na enfermaria de clínica médica, com história de 6 meses, com espinelos médios expostos, evoluindo aos mínimos esforços, como tomar banho ou caminhar dentro de casa. Evoluindo também com espineia paroxística noturna, ortopneia e edema de membros inferiores. Negava pré-cardialgia. Tinha de antecedentes, que é pertence a 10 anos, com AVC isquêmico em 2021, sem déficit atualmente. Uso prévio de AS, amlodipino, atenolol, clortalidona e simvastatina.
No exame físico tinha bom estado geral, eupneica, febril autótica, normoclorada, acianótica e anictérica. No sistema cardiovascular, o ritmo era regular, descrito como irregular, sem sopros. No pulmão, o murmúrio estava abolido em terço médio e base do hemitórax direito e presente no hemitórax esquerdo, com ausência de ruídos adventicios. O abdômen era doloroso e discreto à palpação do cocôndio direito, sem visceromegalias. Na extremidade, ela tinha 3 cruzes de edema bilateralmente até a região dos joelhos. Realizou durante o internamento alguns exames complementares que estão aqui descritos. Em 29 de junho de 2022, ultrassom de abdômen com vias biliares, pâncreas, baço, aorta e bexiga normais, com hepatomegalia discreta, com pequena congenicidade no fígado, levando a possibilidade de esteatose focal ou hemangioma, um discreto aumento da congenicidade do parênquima renal, aqui falou como rim direito, e discreta caliectasia do rim esquerdo, com uma litíase no cálice do rim esquerdo. No mesmo dia, temos um ecocardiograma transtorácico com a fração de ejeção do ventrículo esquerdo em 45%, dilatação de átrios e do ventrículo direito de grau leve, dilatação do via cava inferior, disfunção sistólica difusa do ventrículo esquerdo de grau leve, com a disfunção sistólica do ventrículo direito de grau moderado. Tinha uma disfunção diastólica do ventrículo esquerdo grave, sugerindo pressão de enchimento elevada, com insuficiência tricúspide moderada, com hipertensão pulmonar moderada, uma PSAP estimada em 55, um derrame pericárdico moderado, sem sinais de tamponamento. Nesse mesmo, trazia um eco transesofágico prévio, estou achando que é prévio, não sei, de dezembro de 2021, que mostrava um shunt esquerda e direita e topografia de septo interatrial compatível com o forame oval patente. Tinha exames no mês de junho, tá, desse mesmo ano, com hemoglobina de 13, leucograma 7.900, plaqueta 400.000, ureia de 36, creatinina de 1.2, potássio 4.3, sódio 131, proteínas totais de 5.4, um calciônico de 1,09, uma albumina de 2,6, com a globulina de 2,8, com colesterol total de 260, triglicéridos de 150, e sorologias para HIV, VDRL, HBsAg, HCV e anti-HBs negativas. Trazia um sumário de urina que tinha proteinúria, tinha uma bacteriúria, tinha numerosos piócitos e trazia uma proteinúria de 24 horas de 11 gramas no volume urinário de 3.700 ml. No mês seguinte, a gente tem novo ecocardiograma que mostra um aumento do átrio esquerdo, uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo e direito, com miocárdio de aspecto hiperrefringente. Função sistólica global e segmentar biventricular preservada, nessa ocasião já, um mês depois do internamento, né? Tendo o ventrículo esquerdo maior contratilidade apical. Mantinha-se a disfunção diastólica do VE, do tipo restritiva, com válvulas mitral e tricúspides espessadas, com refluxo mitral mínimo e tricúspide leve, permitindo estimar uma hipertensão pulmonar leve, uma PSAP de 40, limítrofe. Presença de um forame oval patente e um derrame pericárdico agora leve a moderado, sem repercussão hemodinâmica. Foi feita uma biópsia renal nesse mês de julho de 2022 e recebeu alta após a compensação clínica, saindo de alta com o uso de dapaglifosina, furosemida, rivaroxabana, atorvastatina e AS. No primeiro retorno no ambulatório, ela ainda se mantinha nefrótica, com proteinúria abundante, e o laudo parcial da biópsia foi optado por iniciar uma prednisona 1 mg por quilo. No segundo retorno, havia já redução da proteinúria, mas ainda se mantinha-se nefrótica. Os exames, um mês depois da alta, mais ou menos, tinham uma função renal preservada, uma creatina de 1,1, proteínas de totais de 6,1, albumina de 2,9, uma globulina de 3,2. Trazia provas reumatológicas com anti-DNA negativo, FAN negativo, ANCA negativo, anti-Lyme de Rho negativo, anti-SM negativo e complemento normal, C3 de 137, C4 de 22. Trazia um sumário de urina ainda com a proteinúria, com uma glifosúria, estava em uso de dapaglifosina e hematúria. E uma proteinúria que ainda se mantinha em níveis elevados, de 5,5 gramas.
Em julho, a gente recebeu, provavelmente já ambulatoriamente, recebeu um exame que ela deve ter coletado durante o internamento, né? Ela trazia imunofixação de proteínas séricas, a presença de um componente biclonal de GG lambda e presença de um componente monoclonal de cadeia leve lambda. Tá? E sem presença de cadeia pesada, GG, GA, GN. Na eletroforese de proteínas urinárias, havia a presença de proteína de cadeia leve, kappa e lambda, com predomínio de lambda livre. E foi encaminhada à hematologia. O corticoide foi mantido por mais de 16 semanas, foi associado à ciclosporina, que foi já iniciado já o desmame, e foi encaminhada ao EMOBA, não sei porquê, não sei, ambulatorialmente, para a realização de biópsia de medula óssea. Recentemente, agora em março, nós temos uma eletroforese de proteínas que ainda mostra uma presença de proteína monoclonal na região das gama-globulinas, com a proteína urinária ainda de quase 7 gramas. Compulsão renal preservada. Ok? Então vamos dar início à discussão desse caso. Pode passar. Deu para completar? Bom, resumindo, a gente trata-se de uma paciente de sexo feminino, 50 anos, com antecedentes de hipertensão há 10 anos e nefrolitíase, que interna com um quadro com insuficiência cardíaca descompensada, com uma fibrilação atrial. No internamento foi identificada uma cardiomiopatia restritiva e uma proteína elevada com uma função renal preservada, e posteriormente a gente tem já o diagnóstico ambulatorial da presença de uma proteína monoclonal IgG lambda, tanto sérica quanto urinária. Eu acho que eu não estou conseguindo passar. A gente tem aqui o ecocardiograma, que traz informações bem importantes para a gente, em que a gente vê aí nesse corte transversal de duas câmeras. Os cardiologistas que estão aqui podem me ajudar também, mas a gente já vê uma parede bem espessada do ventrículo esquerdo, é um espessamento concêntrico desse ventrículo esquerdo. Aqui a gente vê um pouco do derrame pericárdico, tá? Veja, pode passar, clica lá naquele que eu achei que deu uma dinâmica. E que a gente pode ver talvez um espessamento também dessa válvula mitral. Não sei se Barberino ou algum outro cardiologista que esteja presente queira fazer algum comentário. Ali numa imagem apical para as câmeras, nós temos também, a gente pode ver também um espessamento do que é. E pode passar outra imagem que aí o professor depois comenta. A imagem que eles falam de miocárdio só mais hiperecogênico, né, ou mais refringente, eu acredito que seja essa imagem um pouco mais evidente, né, mais exuberante, mais brilhosa, como ele chamou. E aqui a gente vê um pouco do derrame pericárdico também. Professor. Bom dia a todos e a todas. Realmente são 3 cortes, né? Um corte transversal de eixo curto, ali um corte de 4 câmeras, apical de 4 câmeras, e lá apical de 2 câmeras. O que nós observamos é realmente o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo espessado, hipertrofiado, com derrame pericárdico posterior. O que a gente observa como interessante é que esse ventrículo direito é um ventrículo direito muito robusto. Tá? As paredes, a ventrículo direito é uma câmara de volume, não uma câmara de pressão. Ela parece estar hipertrofiada. E esse aspecto, considerado aí um aspecto brilhante, esse aspecto que é difícil ver aqui nessa qualidade, mas de um aspecto mais brilhante, é quase patognomônico de uma determinada patologia, certo? Por outro lado, a descrição do ecocardiograma do segundo ecocardiograma mostra uma coisa fundamental, é de que a contratividade apical está preservada, certo? Ou seja, quando você tem uma função sistólica
do ventrículo esquerdo comprometida por uma função apical preservada, certo? Nos sugere muito um determinado diagnóstico que eu vou adiantar. E que hoje, praticamente, nós temos na cardiografia um método chamado método de strain. Na verdade, é utilizado de uma forma equivocada. O método não é strain, o método é spectral tracking, certo? Que avalia o strain, que é a torção do músculo. E esse método, que não está aqui demonstrado, hoje praticamente sela este diagnóstico que eu estou pensando que não vou adiantar aqui para deixar os colegas e estudantes exercitarem. Tá? Mas o strain ele dá o top shelling, ou seja, a chamada cereja do bolo, que é o método que hoje a literatura utiliza para esse diagnóstico. Tá? Mas eu não vou adiantar não, professora. Obrigada pela contribuição. Acho que o objetivo da sessão é esse mesmo. Por favor, todo mundo interagindo e me ajudando. Pronto. Então, nós temos alguns diagnósticos sindrômicos orientados pelos problemas que esse paciente se apresentava para a gente, né? Nós temos uma dispneia, que era uma dispneia progressiva de médios aos pequenos esforços, com edema, dispneia paroxística noturna e apneia. Nós estamos diante de uma insuficiência cardíaca descompensada com a fração de ejeção limítrofe, né? Nós chegou com a fração de ejeção de 45% no perfil B. A gente tinha um predomínio de uma disfunção diastólica de VE, com sinais de aumento, né, dessas paredes, hipertrofia dessas paredes. Eu penso já que ela possa ser portadora de uma cardiomiopatia primária ou uma cardiomiopatia secundária, porque ela tinha antecedentes também para a gente de uma hipertensão. E ela chega com a proteinúria elevada, com a hipoalbuminemia, com a hipercolesterolemia e com edemas, o que me sugere a presença de uma síndrome nefrótica. E sempre que eu penso na síndrome nefrótica, eu penso nas glomerulopatias. E por fim, ela chega com a proteína monoclonal sérica e urinária, associada a uma síndrome nefrótica, e aí já me faz pensar realmente na presença de uma granulopatia monoclonal. A comida estava dentro de você. E eu botei desculpa abaixo de 3,5 isso aí, pessoal. Eu que escrevi errado. Porque aqui é só o critério de hipoalbuminemia, abaixo de 3,5. Fui eu que digitei de forma equivocada. Então, caminhando para os diagnósticos etiológicos que essa paciente pode apresentar, né? Eu comecei pela insuficiência cardíaca, em que eu pensei em uma cardiomiopatia para essa paciente. Ela poderia ter uma cardiomiopatia hipertensiva concêntrica, porque ela pode ter algum antecedente de ter uma hipertensão mal conduzida, né? É uma paciente com diagnóstico de hipertensão, já com meia idade, sem uso de drogas, me fez falta, ela está usando uma droga mais específica para esse tratamento da hipertensão. Então é possível que ela tivesse algum grau de cardiomiopatia hipertensiva também. E fiquei pensando, será que essa paciente é portadora por ser mulher, começou a ficar hipertensa aos 40 anos, será que ela poderia ter uma hipertensão secundária também? Porque ela começou a ter hipertensão aos 40 anos, será que ela é portadora de estenose de artéria renal, poderia ter uma fibrodisplasia de artérias renais? Senti um pouco de falta do Doppler na investigação, claro, na admissão dela na enfermaria. Não estou dizendo depois que a gente já recebe todos os diagnósticos, né? Fiquei pensando também, será que ela poderia ser portadora de uma tireoidopatia? Me fez falta também uma função tireoidiana, no caso clínico, mas é algo que quando a gente recebe e admite essa paciente na enfermaria de clínica médica, a gente deve levantar todas essas suspeitas diagnósticas, né? Porém, quando ela traz para a gente já o segundo ecocardiograma, que mostra claramente a suspeita de uma cardiomiopatia restritiva, o que faz a gente pensar numa doença infiltrativa / fibrótica miocárdica, me faz pensar mais numa doença infiltrativa do que fibrótica, e ela tem depois a presença de uma proteína monoclonal, a gente fica pensando realmente que pode ser estarmos diante de uma paciente com amiloidose AL, né? Claro que a gente não deve esquecer outras amiloidoses, a amiloidose AA, geralmente associadas a estados inflamatórios crônicos ou autoimunidade, e a amiloidose pela transtiretina. No entanto, essa é uma doença que tem uma característica mais de uma herança familiar, é uma doença autossômica dominante, e geralmente está associada
arritmias mais complexas também, que esse paciente carrega, né? Geralmente na história, e é mais raro ter lesão renal, não é que não pode ter, mas é mais raro ter lesão renal. Tá? E me fez falta, obviamente, nesse caso, talvez uma ressonância cardíaca, e a gente sabe que a cintilografia com pirofosfato marcado com PEC-nécio é uma boa ferramenta para a gente caminhar nesse diagnóstico da amiloidose TTR, amiloidose cardíaca. Sarcoidose é outra doença que a gente não pode esquecer na hora que a gente estiver admitindo uma paciente dessa e receber um ecocardiograma com essa cardiomiopatia infiltrativa. No entanto, a gente também não tinha um TC-Tórax dessa paciente, tá? A gente não pode esquecer. É claro que a sarcoidose pode trazer outros comemorativos, né? Pode vir com hipercalcemia, pode vir também com quadro de artrite. Hemocromatose e hemociderose também é outra doença que pode causar doenças infiltrativas. Eu não tinha um perfil de ferro dessa paciente, mas claro, depois a gente tem outros comemorativos que fazem a gente descartar essa possibilidade. Não esquecer também a possibilidade de neoplasia. Né? Neoplasias também podem causar doenças infiltrativas, mas a gente não tem essa suspeita na história clínica, né? Embora a gente também não tenha exames de screening para a faixa etária dessa paciente durante o internamento, nem menção se ela já estava com seus exames de screening dentro do preconizado. Outra doença que eu pensei também na hipótese em admitir nessa paciente com essa cardiomiopatia restritiva, a gente não pode esquecer a doença de Fabry. Tá? A doença de Fabry em mulheres, a gente sabe que é uma doença ligada ao X, então ela é portadora, é muito raro ela ter os 2X com a mutação da galactosidase, né? Mas geralmente é a faixa etária que habitualmente as mulheres com Fabry manifestam a doença, né? Mulheres de meia idade, com HVE, que é o que ela tem, com história de AVCI e proteinúria, então me fez pensar muito em Fabry também no início do quadro, antes de eu ver que ela tinha realmente as proteínas monoclonais. Porém, faltou alguns outros comemorativos no quadro, como os angiokeratomas, história de intolerância a frio, calor, acoparesias, né? Então, mas é uma boa diagnóstico diferencial para essa paciente. E nas cardiomiopatias restritivas barras fibróticas, a gente não pode esquecer se o paciente tivesse antecedente de radioterapia, tá? Mas no caso não tinha. Dentre os diagnósticos etiológicos de síndrome nefrótica e glomerulopatias, a gente caminhando nas glomerulopatias primárias, sempre que eu vejo uma paciente na enfermaria, né, que ela chegou e a gente tinha uma proteinúria nefrótica, eu acho que a primeira proteinúria dela era de 11 gramas, era 11 gramas, não era nada. Isso me faz sempre pensar, mulher, meia idade, a gente sempre pensa como primeira hipótese, a nefropatia membranosa. E nessa ocasião, hoje em dia, a gente tem um excelente marcador para nefropatia membranosa primária, que é a presença de um anticorpo contra o receptor da fosfolipase A2. Esse exame é acessível, tem um custo que é barato e relativamente um exame simples de se fazer, e a gente pode dar o diagnóstico de uma nefropatia membranosa sem precisar caminhar com a biópsia desse paciente. Não, doutor Rocha? Por enquanto. Mas é um exame que hoje em dia custa em torno de R$150. Não, já tem uma laboratório para fazer tudo barato. Então, é um diagnóstico que a gente pode dar sem precisar biopsiar. E mulher nessa faixa etária me faz pensar nas primárias e na nefropatia membranosa. GESF, eu sei que é uma glomerulopatia que se apresenta muito com síndrome nefrótica, essa paciente está um pouco fora da faixa etária, né? GESF a gente imagina mais uma muito jovem. Tá? Para nefropatia membranosa primária, a gente não pode esquecer também que nós temos hoje em dia outros marcadores, que são outras proteínas associadas ao podócito. Tá? Que hoje em dia ainda não existem testes comerciais, mas que estão se desenvolvendo e já tem muitos estudos que vão trazer para a gente essa facilidade no diagnóstico de nefropatia membranosa. Dentre os diagnósticos das glomerulopatias secundárias, né, claro que a nefropatia membranosa ela tem a sua forma secundária também e está muito associada a doenças autoimunes, infecções e neoplasias. Então a gente não pode esquecer
de uma mulher que chega com meia idade, 50 anos, e tem essa história, né? Inclusive até ela tinha a história do derrame pleural também. Não, sempre vai acender a luz para as autoimunidades. Tá? A gente sempre vai pedir a investigação para lúpus, que foi solicitado pela equipe, depois chegou o screening para a doença autoimune. A gente hoje em dia está chegando também um marcador de membranosa em lúpus, que é a exostosina, né? Que está vindo também como marcador para essa mutação, para essa lesão em podócito. De repente a gente também vai conseguir dar o diagnóstico de membranosa em lúpus, sem precisar daqui a pouco de uma biópsia. Mas a gente tem outras doenças aqui, né? Como sarcoidose, tireoidite, Sjögren, tá? Que entra no nosso radar as infecções, né? Vírus B, vírus C, sífilis, somente sífilis secundária e terciária, que podem pulsar com esses casos de membranosa secundária, drogas que no caso dessa paciente a gente não tinha a presença de drogas na história clínica e malignidade, ok? Porém, a amiloidose secundária, a presença das gamopatias, né, a cadeia de leves livres, e a paciente traz depois esse diagnóstico para a gente, é algo que a gente não pode menosprezar. É claro que a gente pode estar dizendo, as gamopatias monoclonais, como a gente vê, podem ter várias manifestações histopatológicas no rim. A amiloidose é uma delas, mas nós temos a presença também de, possivelmente, uma doença de depósito de imunoglobulina, que traz mais uma característica de uma glomerulonefrite proliferativa, e a gente pode ter também outras formas, como a imunotactoide e a fibrilar também, que também podem se manifestar com esse quadro clínico de síndrome nefrótica. Porém, as manifestações de fibrilares, imunotactoide e a doença de depósito por imunoglobulina no glomérulo geralmente cursam com mais alteração de função renal. E essa paciente tem uma função renal muito preservada, o que me faz pensar mais que talvez no glomérulo tenha uma característica mais de amiloidose, né, do que das outras manifestações histopatológicas presentes nas gamopatias. Aqui é só para vocês verem que a nefropatia membranosa, a importância hoje em dia do anti-PLA2R para a gente, né, que a gente dá diagnóstico de mais de 50% dos casos de nefropatia membranosa, hoje em dia sem precisar, às vezes, da biópsia. Quando a gente vai para os diagnósticos etiológicos do terceiro, do quarto, né, diagnóstico sindrômico que essa paciente tem, que são as gamopatias, a gente sempre pensa nas displasias plasmocitárias como a primeira opção, né? E aí a gente sempre pede e sempre discute com os hematologistas a possibilidade de uma biópsia de medula óssea. A gente sabe que as gamopatias monoclonais têm inúmeras manifestações histopatológicas no rins. Só para vocês saberem, a manifestação mais comum é a nefropatia por cilindro, tá? Que é uma lesão túbulo-intersticial. No entanto, essa paciente não tinha características de lesão túbulo-intersticial, porque a lesão túbulo-intersticial não dá uma proteinúria tão abundante e geralmente cursa com mais alteração de função renal. Essa paciente não tem isso. É por isso que eu descartei a possibilidade de encontrar uma nefropatia por contraste, por cilindro, tá? E eu pensei mais na possibilidade de eu estar diante de uma amiloidose mesmo, de uma cadeia leve. As amiloidoses podem ser por cadeia leve, por cadeia pesada ou mistas. Okay? Geralmente cursam mais com proteinúria e com a função renal que tende a estar um pouco mais preservada e que poderia justificar o achado da cardiopatia restritiva que a gente tinha no ecocardiograma. É claro que as outras manifestações podem ser a doença de depósito, tá? A doença de depósito tendem a ter mais piora de função renal. E nós temos as outras manifestações clínicas, que a gente pode ter uma manifestação crioglobulinêmica, pode ter uma manifestação de crioglobulina, que é uma vasculite, uma vasculite de pequenos vasos dentro do rim, e a gente pode ter a imunotactoide, ou a gente pode ter a própria glomerulopatia por C3, ou a fibrilar. São talvez os quadros mais, vamos dizer assim, frequentes da gente encontrar, sabendo que essas manifestações aqui são extremamente mais raras, ou seja, esses padrões histopatológicos aqui são mais raros da gente encontrar
nas biópsias de pacientes com gamopatias monoclonais. Não são tão prevalentes. A amiloidose realmente é um diagnóstico que chega para mim de forma um pouco mais prazerosa, né? Vamos dizer assim, né? Provavelmente. A amiloidose é uma doença, né, em que as proteínas assumem uma conformação capaz de se autoagregar. E o raciocínio do depósito da amiloidose, hoje em dia, ele é igual ao mesmo raciocínio de formação de cálculos, tá? Ou seja, é uma proteína que está sendo hiperproduzida, ou ela está sendo pouco degradada, ou ela tem uma mutação que impede essa degradação dela, e ela passa por aqueles mesmos processos de perda de solubilidade, supersaturação, até o ponto em que ela se agrega no material amorfo. Então, o raciocínio hoje em dia é igual à formação de um cálculo. Tá? Hoje em dia a gente tem mais de 30 tipos de proteínas amiloides que já foram descritas. Tá? Esse aqui é um estudo de bancada bem legal, em que ele pega várias proteínas e, claro, numa situação controlada de laboratório, e vai submetendo a mudanças físico-químicas, né? Estados, mudanças de pH, processos mecânicos, e vai observando o que é que faz ela se depositar. Né? A beta-2 microglobulina, as cadeias leves, a própria transtiratina, e o mais comumente, né, 70% a 80% das amiloidoses estão relacionadas sim às imunoglobulinas, sejam cadeias leves ou cadeias pesadas ou mistas. Tá? Então, mas a gente tem que lembrar que 20 e 30% das amiloidoses não são por cadeia leve. E esses são os mais difíceis da gente dar o diagnóstico, porque às vezes a gente vai ter que ir para o tecido e no tecido fazer um estudo de espectrometria de massa. Então, a maioria dessas que estão associadas às gamopatias, ou seja, às discrasias plasmocitárias, em 40% a gente consegue dar o diagnóstico de mieloma múltiplo ou mieloma latente, ou outras doenças linfoproliferativas do linfócito B, como macroglobulinemia de Waldenström ou leucemia linfocítica crônica. Ou, às vezes, pode ser apenas uma amiloidose renal, e a gente caracteriza como uma gamopatia monoclonal de significado renal. Não é só renal, porque essa paciente já tem manifestação cardíaca, provavelmente, da doença. Tá? 75% dos pacientes têm proteinúria abundante, dos quais 50% com características nefróticas. O acometimento cardíaco é tão prevalente quanto o renal, ou seja, chega perto disso daqui, e é o acometimento cardíaco quem determina a sobrevida do paciente. Porque os pacientes que têm as manifestações cardíacas são os que mais têm complicações, né, e que mais restringem a sobrevida dele e que mais, às vezes, impedem eles de progredirem no seu tratamento, quer seja no tratamento quimioterápico, quer seja no transplante de medula óssea, que é o tratamento final das gamopatias monoclonais, né, das doenças, das displasias plasmocitárias. Aqui, na biópsia, esses depósitos da amiloidose são geralmente no HE, características eosinofílicas, não colam bem pelo VS, pela prata, colam bem pelo vermelho combo, um aspecto com a coloração verde maçã sobre a luz polarizada. E na imunofluorescência, na imunistoquímica, a gente pode identificar a cadeia leve. Às vezes, a gente precisa da espectrometria de massa quando a gente não identifica a proteína amiloide pela imunistoquímica e imunofluorescência, tá? Que isso precisa, a gente precisa abrir mão, porque a gente precisa dessa ferramenta, muitas vezes, quando a gente está diante de uma amiloidose A. Então, o aspecto do glomérulo, ele não cresce tanto de tamanho, mas ele tem essa substituição por essas nodulações, um pouco da histologia preservada aqui, mas você vê que já tem um material amorfo depositado aqui. Mas vocês vejam que no glomérulo é extremamente difícil, quando você não tem aquele aspecto característico nodular, de você identificar. Aqui, por exemplo, a gente está diante de uma gamopatia monoclonal, mas não com um aspecto de amiloidose. Apesar da gente ter essa expansão, um mesanjo, a gente tem aqui uma
uma paciente que tem uma doença de depósito de imunoglobulina, uma característica um pouco mais proliferativa, um aspecto mais sugestivo de uma membrana proliferativa. E só quando a gente vai para a imunofluorescência que a gente consegue identificar a monoclonalidade da proteína. Vocês vejam que aqui, diante desse outro paciente, é também um aspecto membrana proliferativo muito parecido com esse daqui, mas que quando a gente vai para a imunofluorescência, a gente só cora por C3. Então não é mais uma doença de depósito de imunoglobulina e passa a ser agora uma glomerulopatia por C3. Então veja como é diferente, como é o aspecto muito parecido, mas que a imunistoquímica fecha para a gente. E na eletrônica a gente sempre vê esse depósito de mesanjo amorfo depositado. Essa outra, um aspecto muito semelhante quando a gente compara os 3 glomérulos, mas que também a gente só consegue identificar na imunistoquímica, a gente não consegue identificar aspectos específicos, mas quando a gente vai para a eletrônica, a gente consegue identificar fibrilhas maiores, mais desorganizadas, e aqui seria um padrão imunotactóide. Tá? Então veja a importância da patologia para que a gente possa progredir para esse diagnóstico. Não, eu sei, eu estou só botando um exemplo aqui, e aqui só para a gente ver esse aspecto da luz polarizada, que é esse aspecto verde e maçã, que a gente identifica que no vermelho combo aparece como eosinofílico, no tecido ele depois vai aparecer como um aspecto mais verde maçã. E eu quero saber o que é que o Dr. Austin encontrou nessa biópsia. Ô, Carol, desculpa, eu cheguei atrasada. Esse paciente tem avaliação da neuro? Da neuro? Não, tem não. Aquele suéter lá, eles ficaram Bem, É porque ela não tinha sintoma neurológico. um dos red flags da amiloidose é avaliar tendão, ruptura de tendão, polineuropatia, disautonomia. Ela não tinha história A de... fase de carga é mais tardia. Inclusive, para hoje, a gente prescreveu a medicação, o próprio governo e os próprios governos, eles pedem a avaliação neurológica. Não, mas ela não tinha sintoma neurológico nenhum. Os sintomas delas eram cardíacos e renais, só. Eu estava lendo aqui o caso, desculpa que eu cheguei atrasada, eu vou ir. O eco foi feito o strain cardíaco. Eu não tenho a descrição do strain, mas o professor comentou já as imagens do eco. A gente projetou o ecocardio. Tem o strain, né? Tem a imagem da cereja do bolo. Não tem a esse não tem o estranho. Esse não tem. Esse não tem. Porque Pode eu colocar. não Eu tenho tenho identificado. ali, não tenho... Nessa hipertrofia e amiloidose, a gente tem que ter aquela imagem característica de que a contração é preservada na ponta, né? Que é o que a gente chama cereja do bolo. Ela tem esse descritivo no ecocardiograma, tá? Mas o que fala contra talvez até uma amiloidose ATTR é o fato de que a ATTR geralmente cardíaca, ela não é concêntrica, né? Ela é mais... Na verdade, assim, para dizer se a ATTR ou não, a gente tem que fazer o teste genético. Sim. A gente tem que fazer o teste genético. Mas ela não tem quadro clínico sugestivo de ATTR. Como a gente tem aluno aqui, a gente tem que entender que para a investigação de amiloidose, hoje quase a gente não faz biópsia, pelo menos na cardiologia. Hoje a gente tem a lança-mão da ressonância com mapa P1, que infelizmente a gente só tem um serviço aqui em Salvador particular que é um mapa especial para avaliar, ou então a cintilografia com pirofosfato de tecnésio. É quem vai nos dar assim, certeza de envolvimento cardíaco. Arritmia de condução, hipertrofia ventricular, sobrecarga de átrios, qualquer um pode dar, qualquer doença de depósito, miocardiopatia restritiva pode aparecer. Mas é importante que a gente tenha em mente esses exames. Sim, eu coloquei isso lá na discussão, né? O que, é que a gente imaginava que se fosse, né? A ATTR. Mas Só um comentário. Você falou desses exames de várias semanas. Acho que o yoga, né? Mas por aqui, Falando vários dos exames. deixa um pouquinho aqui. Como a Avalon, como o exame da membranosa, a gente falou esses. Red Cecil foi. Já que nós falamos desses exames, né, de membranosa, cada vez mais estamos ajudando os patologistas. Essas memoráveis sessões agora que a gente vai retomar, nós viemos um pouquinho mais armados, porque a gente apanhava muito deles aqui. Só para relembrar o passado um pouco. Mas
Um comentário. Realmente caberia fazer uma ressonância cardíaca desse paciente sobre aquilo que não se pode falar o nome, como o Castro Lima falou. E uma coisa hoje importante, nós usamos como nefroprotetor glifosina, né? Então, essas glifosinas, elas causam glicosúria. E às vezes a gente perde um parâmetro de doenças que envolvem os túbulos. Por exemplo, nesse caso, se essa paciente tivesse aproteinúria e tivesse um envolvimento tubular, teríamos uma glicosúria. Então, chamar a atenção de que às vezes a gente perde um pouco o parâmetro de exames extremamente simples, né, como o sumário de urina, pelas novas terapias. Mas o caso foi muito bem discutido e eu acho que está nessa linha aí do que você pensou. Eu só estou querendo provocar um pouquinho os meus colegas patologistas, que agora a gente vem um pouquinho mais armado. Deixa eu só fazer um comentário rápido. E tem muitas outras pessoas, cardiologistas, nefrologistas, que podem comentar. Mas numa sessão dessa, a gente gosta muito de ouvir estudantes realmente expressar, fazer pergunta, comentário também, residentes também, né? Forma que vocês, eu vou começar, a gente vai começar a estimular também uma participação maior realmente de vocês aqui, entendeu? Eu vou fazer só um comentário, eu vou deixar para algum estudante, algum residente querer realmente comentar. Eu achei excelente realmente essa apresentação da professora Carolina. Você vê, ela não se deteve, ela pode achar até que o diagnóstico seja realmente mais provável, mas ela mostrou a importância realmente de você abrir os moleques. Ela escolhe essa paciente, 40 e poucos anos de idade, ela começa a ter hipertensão arterial. Quer dizer, é importante a gente investigar uma forma secundária de hipertensão arterial. Faltou o Doppler, por exemplo, dessa paciente, seria interessante. E você pensou em coisas assim que teria importância, tipo de abordagem posterior, alguma coisa que seja capaz de correção, né? De coisas que podem ter um tratamento mais específico realmente voltado realmente para isso. Então ela mostra, né, a importância, a professora Maria Amélia coloca essa coisa assim de você avançar um pouquinho mais. Não é simplesmente pedir exames de qualquer forma, mas isso está dentro de um raciocínio clínico, isso está dentro de uma abordagem que pode realmente ter intervenções terapêuticas específicas para o paciente para trazer realmente uma modificação de prognóstico. Vou passar para a professora Maria Amélia, mas eu por isso eu quero preservar estudante interno também fazer perguntas. E não temos muito tempo. No comentário errado. Lembrar que essa é uma patologia que hoje o tratamento, e quando o tratamento é instituído precocemente, a gente modifica o prognóstico da doença e mais do que isso, a gente vê o caso índice, a gente tem que estar atento em buscar os familiares. Se for de causa genética, ATTR ou outra mutação genética, quando a gente trata precocemente esse familiar, a gente deixa de ter o envolvimento cardíaco ou renal. O Ângelo quer falar. Quem quer falar? Eu queria fazer um breve comentário seguinte. Na realidade, existem coisas que estão ao nosso alcance. Nós aqui nesse hospital temos 2 aparelhos de ecocardiograma que são os melhores do mundo. Certo? Esta técnica não foi aplicada nesse paciente por algum motivo. Tá? Foi feito o ecocardiograma bidimensional que sugeriu algo restritivo, sugeriu pela contratividade de que a contratividade estava preservada no ápice, certo? E se o strain tivesse sido feito, está aqui ao nosso alcance, possivelmente, claro que em algumas situações a gente não consegue fechar o diagnóstico, mas possivelmente o diagnóstico seria fechado aqui mesmo com os recursos que nós temos, certo? E no serviço nós temos testes genéticos, se alguém precisar, lembrar para vocês. Ok. Vamos para a biópsia? Isso aqui, todo mundo quer. Os estudantes internos podem falar no final. Poderia passar aqui, professora. Para você, Maria. Você levantou a mão, queria falar. Depois no final, depois do patologista, hoje vai ser muito.
Só um comentário da parte renal, né, que a gente ouve bastante aí da cardiologia. Eu acho que o quadro clínico é bem sugestivo mesmo, uma amiloidose associada a um quadro de tomopatia. Ao contrário dos quadros cardíacos, no rim é fundamental, é importante a biópsia. Porque nós já sabemos, tem várias séries na literatura mostrando que uma grande parte desses pacientes não tem um quadro de mieloma, né? Como essa paciente, ela não tem anemia, ela não tem mesolítica, ela não tem hipercalcemia, né? E a gamopatia de significado renal, o achado, né, da presença da paraproteína com uma lesão renal que é associada a essa paraproteína é indicação de tratamento e muda a evolução da doença. Então, a gente tem que perseguir esse diagnóstico nessas pacientes. E o que sugere, até articula assim, para os estudantes que chamam a atenção, essa paciente tem um quadro de síndrome nefrótica, mas também ela não foi relatada que a eletroforese de proteína, quanto dessa proteína era albumina, mas ela tem um sumário de urina com 2 cruzes de proteína e com proteinúria de 5 gramas, mais de 5 gramas, o que sugere que parte dessa proteinúria não é albumina, né, que a fichinha do sumário reage com albumina. Então, deve ter cadeia leve aí nesses 5 gramas de proteína. Então, eu acho que o quadro é realmente muito sugestivo de uma... Já não é mais uma gamopatia de significado renal, porque ela tem acometimento cardíaco, mas uma amiloidose associada à cadeia leve mesmo. Muito bem. Também me chamou a atenção duas coisas só de proteína, realmente com essa proteína marcante que a gente nunca pode se guiar nessas cruzes do sumário de urina, né? O ideal é a gente quantificar efetivamente. Ok, eu vou deixar uma pergunta que eu teria para você no final. Porque senão a gente fica e todo mundo fica ansioso para dor. Mas ela tem biópsia que é dor. Ou seja, a gente não tem um resultado. Eu queria que você comentasse depois o que é que isso poderia realmente ampliar e trazer alguma contribuição. Bom, então, o professor Washington vai falar. Todo mundo já conhece o professor Washington. É um patologista moderno, os dois faz patologia, mas ele é um patologista ligado com a inteligência artificial. Antes de existir chat GPT, essas coisas todas, o Leo já usava inteligência artificial para o diagnóstico das doenças renais. Eu queria colocar isso aqui para você. Você está na hora aí nesse ponto aí. Deixa eu trocar o chip, então. Bem, Antônio Raimundo, muito obrigado pelo seu comentário. Eu fico contente de que o objetivo da clínica desde 1700 foi se libertar da patologia e espero que isso algum dia aconteça. Bom, esse caso é muito interessante porque ele foi um diagnóstico de amiloidose. Eu acho assim, do ponto de vista clínico muito forte a questão de que essa paciente realmente tem um quadro de amiloidose. A questão que surge é a seguinte: o que ela está fazendo essa proteína? E aí, diante dessa possibilidade da pessoa com esse quadro, tem várias coisas, não pode restringir, a gente vê com forte uma pergunta se realmente é amiloidose, a gente precisa confirmar, talvez confirmar o tipo de depósito amiloide que esse paciente tem, mas a gente sempre exclui as possibilidades. E aí, essas duas possibilidades estão em pauta. Deixa eu falar só um pouquinho mais, porque... Não, de maneira nenhuma. Eu acho que a biópsia, nesse caso, no começo, ela atrapalhou. E uma outra coisa que ela comentou, se libertar da patologia quanto às membranoses, eu acho que o diagnóstico de membranosa vai fugir da patologia. Não tem mais que fazer com tanto antígeno novo aparecer. Vai ficar muito caro. Mas, para a membranosa lúbrica, a gente tem que lidar com a questão dos índices de cronicidade. E aí vai precisar da biópsia. Eu não vou ligar com você. E nem quero. Não, isso é o seguinte, eu também quero livrar de tanta biópsia. Vamos então a próximo slide. Eu posso passar para aqui, não é isso? Muito obrigado. Então, foi recebida uma biópsia, que é um fragmento de 1 centímetro por 0,2 por 0,1, tinha 12 glomérulos, nenhum deles estava esclerosados, tinham 2 segmentos arteriais, tinham
4 glomérulos da imunofluorescência e, para a microscopia eletrônica, 1 glomérula. Esse é o aspecto da biópsia dessa paciente. Observe aqui, uma faixa grande de rim, outra faixa grande de rim, e aqui nessa área a gente vê essas áreas assim, um pouco maiores, com esse material hialino dentro. Isso aí são cilindros, são tubos, a gente diz que são tubos que estão tireoidizados, eles estão parecidos, estão tomando a forma da tireoide, me perdoe, Carlos, que está ali, mas essa é o tipo de visão. E no restante do rim, as coisas estão mais ou menos bem. A gente não vê áreas de cicatriz, não sei se sai aqui, essa é uma realmente cicatriz embaixo, mas esse nós também, esse é o aspecto que a gente vê normalmente. Lembre-me daquele glomérulo que a Carol mostrou aqui. Então, bem diferente. Então, esse glomérulo aqui é um glomérulo normal, esse é o túmulo normal, e esse é normal, e esse também normal. E aqui está um pouquinho ampliado, mostrando que ele não tem alteração. Okay? Então, glomérulos histologicamente normais. E agora, Carol? Tá bom, vou fazer. Aqui, novamente, a gente tem esse glomérulo, talvez tenha um pouquinho mais de mesange em uma outra área. Geralmente, o estudante se queixa muito, diz, professor, mas eu não estou vendo mesange, então porque o glomérulo está normal, você não vê mesmo mesange. No rim, assim, os tubos se tocam um no outro. Esse aspecto do rim, histologicamente normal. Aqui, essa é uma coloração que você apaga tudo, deixa só as membranas basais, e essas membranas basais aparecem dessa maneira, eles são fininhas no caso dessa paciente, sem alterações. Aqui está um detalhe, não tem espículos da membranosa, vocês lembram que membranosa é aquelas espículas, não tem desdobramento do membrana proliferativa. Um aspecto muito normal mesmo. Às vezes, você tem membranosa em estágio muito precoce, só tem depósitos, você não tem ainda espículo. Então, você pode olhar isso nessa coloração aqui, que é uma coloração do azano, e deveria ter, se tivesse esse depósito, de beber aqui do lado de fora uma área vermelha brilhante. E não tem também nesse caso. Claro que isso deixa o patologista muito preocupado, porque fizeram biópsia, mandaram para ele e não achou a doença, ele você tem realmente a doença, ela está com uma proteína maciça. Carol queria fluorescência, e a fluorescência em IgA está aqui o glomérulo, que é o que importa, negativo, IgG negativo, IgM negativo, kappa negativo, lambda negativo, CQ negativo, C3 tem as coisas aí ficam bem difíceis, bem sujo, e fibrinogênio negativo. Bom, a gente também sabe que esse caso era amiloidose e deveria ter depósito renal, então termino com o apagamento. Por favor, obrigado. Esse é o controle, esse aqui, e aí tem esses depósitos verdes, vocês veem aqui, e esse é o glomérulo do nosso paciente. Bom, os vasos não tinham depósito de amiloide, tinham um espessamento fibroso, paciente de hipertensão, isso é uma coisa que a gente tem direitinho. Tinha também uma área de infiltrado inflamatório que a gente olhou, e é um tipo de infiltrado inflamatório que é o nosso, não tem tudo isso, o nosso é o que ocorre usualmente e é associado à atrofia tubular. Então, a área esquece disso. A infiltra, ou seja, todo o conjunto de inflamação com lesões crônicas desse glomérulo é a mesma do que 5%. Então, esse paciente já tem um rim muito preservado para a idade dela. Pois é. Então, a gente emitiu um laudo com alterações glomerulares mínimas, arteriosclerose benigna, e a gente, nesse contexto, concluiu com glomérulos normais. E você tem a situação, pode ser que não tenha achado a lesão, isso seja uma glomerulosclerose interfocal. Uma das coisas que você faz em qualquer dessas situações, principalmente pensando em glomerulosclerose interfocal, é você ver se ela é primária ou secundária. Isso aí você pode fazer estudando geneticamente, usando alguns recursos. Mas uma coisa que a gente pode também dar uma
ajudazinha é fazer microscopia eletrônica. Porque aí você olha a extensão em que os processos podais do podócito, aquela célula que abre a prestação de Carol, estão feitos. O nosso microscópio eletrônico estava no período que estava parado, porque depois da pandemia a manutenção ficou sendo mais rara, e a gente ficou 6 meses sem microscópio eletrônico. Eu pedi para preparar essa amostra e a gente olhava quando tivesse oportunidade. Voltou a pandemia, a gente começou a olhar esses casos, os casos na fila, não tem nada dirigível, e aí eu me bato com um caso que tem esse aspecto aqui. Essa linha que você vê são membranas basais. Aqui são membranas basais. Esse é o lado de dentro de um vaso, delimitado por essa membrana basal. Isso aqui é a hemácia, isso aqui é proteína, esse é o lado de fora, esse é o pezinho de podócito, e aqui é o espaço urinário. Acontece que, quando a gente olha aqui, isso aqui mede quanto aqui, se eu consigo ver aqui, 5. Deixa para lá, alguma coisa assim, 2 a 5 micrômetros. Me chamou a atenção essa área aqui, ó, que a membrana parece interrompida. E aí, quando a gente amplia, ele começa a aparecer um aspecto fibrilar. Isso aqui, quanto ela mede em relação a isso aqui, é uma coisa realmente muito pequena. A gente olha de perto, tem fibrilas, de verdade, e essas fibrilas medem em torno de 9 nanômetros, mais ou menos 3 nanômetros. Bem, existe uma classificação, você quando estuda depósitos, você vê se o vermelho ponto foi positivo ou negativo, a gente achava que era negativo nesse caso. E aí você tem um screen que você faz e mede fibrila. Era o vermelho ponto que a gente tinha considerado negativo, mas as fibrilas mediam entre 8 e 13 nanômetros, o que a única coisa que poderia ser, talvez isso aqui é mentira. Ela geralmente são maiores, em geral, a gente conta quantas fibrilas e quanto também o estômago. Bom, eu voltei para a lâmina, esse vai vocês viram da pouco. Apaguei Freitas, por favor, muito obrigado. E aqui a gente tem os depósitos da amilose muito claramente vistos. E aí eu fiquei me perguntando se essa coisinha aqui não podia ser depósito, porque era muito pequeno que a gente viu lá. E aí eu voltei, você fica depois sabendo disso, e talvez eu fiquei imaginando que isso aqui, não sei, tem patologistas aqui, talvez achem alguma coisa assim. Não sei quem daria diagnóstico disso, mas eu acho que esse é os depósitos e se eu acreditasse mais, eu poderia ter mencionado. Bom, no fim das contas, voltando à fluorescência, aí você começa a dizer assim, realmente esse lambda está um pouquinho mais, saiu. Então, realmente tem um pouquinho mais de lambda aqui, e aí eu fui voltar, porque saiu o exame dela, a fluorescência realmente tinha uma restrição lambda, e eu acho que são coisas assim, uma biópsia com fatores extremamente mínimos. Bom, assim mesmo, eu não fui, viu, os patologistas estavam dizendo assim, esse cara é piano, não tem tecnologia nisso, eu fui cuidadoso, eu disse que é uma granulopatia com depósitos organizados, de mais ou menos 3 nanômetros, uma perinefrose benigna, e coloquei como nota que esses achados podem corresponder a depósitos amiloidose renal, classe 1, e com um score prognóstico de 4, o que é um score prognóstico renal bom, ela fica num score de amiloidose inicial e possivelmente sem maiores impactos a partir do tratamento. Então, basicamente, é isso. Eu só queria mostrar mais um slide para aquelas pessoas que se interessam nos termos da biópsia renal no fim do mês. E esse é o logotipo comemorativo da independência do Brasil. Eu vou só pedir licença que eu vou sair para o viagem marcada agora, mas a Eve está aí. Agradecer a professora Carolina por excelente discussão que ela fez. Ela tem uma viagem que ela deve realmente sair antes.
já teve a substituição aqui, que eu sou Antônio Raimundo aqui, qualquer comentário que ela pode fazer também, Maria também, que tem mais nefrologistas que se quiser comentar. E patologistas, sim, patologistas, claro. Todos os patologistas estão aqui. Os patologistas estão aqui. Tem que sair. A nefrologista está discutindo o caso. Internos e residentes. Comentários. 1, 2, 3. Aí eu passo aqui depois. Espero a manifestação de vocês. Olha, eu vou ter aquela pergunta que eu fiz para o professor Murilo, da biópsia de medula óssea, realmente ele comentar. O professor Freitas vai comentar também. Ela poderia ter duas nefrologias, essa paciente. Sim. Você foi aquele pesquisador que foi lá, realmente, tem alguma coisa aqui, que aí você viu que tinha essa circunstância menor. Mas se você não fosse antes, você não daria o diagnóstico de escola afogada, essa paciente, todo o tempo. Olhando a microscopia eletrônica, o diagnóstico de glomerulosclerose focal não se tem. Porque você tem uma desestruturação dos processos, dos periféricos, que não tem nesse paciente. Essa paciente tem realmente outra coisa. Fibrilar, então, eu acho que. Nós não tínhamos antes de microscopia eletrônica, né? Então a gente parava antes disso aí, entendeu? Mas teria o quadro clínico da paciente, que é um quadro clínico que realmente chamava a atenção para a duas doses. Eu acho que o caso é extremamente interessante e eu sentado aqui, eu me reportei aos anos 70, nas sessões anatomo-clínicas, em que a palavra final era do patologista, porque a gente fazia uma patologia que dava a palavra final. Eu tinha o corpo inteiro do paciente em minhas mãos, a doença já tinha cumprido todo o seu ciclo, não é? E as coisas eram assim. O Austin mostrou aqui uma coisa que eu estou que o que é que a patologia hoje é? É uma patologia minimalista, é uma patologia do detalhe. Eu, como estou um pouco acima dos 60, contar a vocês por que é que o nome é adenoide? De onde é que veio isso? Victor, que é o pai da patologia moderna, ele pegava uns vasos que eram muito aumentados de tamanho e que mostravam dois aspectos distintos. Quando ele cortava, tinha um tipo de vaso que parecia um presunto, intercalando áreas mais claras com áreas mais escuras, e ele denominou isso de vaso lardaço. E tinha um outro padrão de vaso que formava as bolinhas que parecia vaso e saquinho. Eu não sei por que diabo ele resolveu passar Lugol nesse vaso e depois tratar com uma solução de ácido sulfúrico. E isso fica azul. Na época que eu era menino, minha mãe engomava os barquinhos do meu pai e usava-se anis, né? E azulava, e daí veio o nome amiloide. Não tem nada a ver com amido, é porque parecia com amido. Obviamente que se o Washington pegar esse rim dessa paciente e fizer isso, não vai acontecer nada, porque você tem uma coisa muito inicial. Então, eu acho que é muito interessante quando a história está sendo contada. Eu sou patologista e eu fiz o diagnóstico, o paciente tem amiloidose, está aqui. Não posso pensar em outra coisa. Mas eu acho que traz essa coisa da patologia minimalista, que começa a enxergar as coisas antes das coisas terem acontecido completamente. Então, eu acho que esse caso é um caso muito bonito, muito ilustrativo, ilustra muito bem hoje qual é o papel do patologista. Hoje a gente fala de patologia minimalista. E patologia minimalista é patologia que requer, atrás do microscópio, um médico que sabe fazer correlações clínico-patológicas muito bem feitas. Traz a informação absolutamente relevante. E é importante nessa sessão de que nós precisamos de informações clínico-laboratoriais para pensarmos em diagnóstico, porque a patologia é uma especialidade diagnóstica e precisa de correlação clínico-patológica. Então, eu acho que o caso é muito ilustrativo e eu acho que inaugura muito bem o espírito dessa sessão. Muito bem. Eu queria perguntar, professora Guaracena, que prazer ter você.
que não poderia deixar de... Queria fazer algum comentário sobre esse caso? O paciente tem uma doença renal, uma proteína importante, e realmente eu achava. Renal é discreto. Eu realmente não teria coragem de chamar de amiloidose. Provavelmente esse é um problema do patologista. No momento que você diz que há amiloidose, você é considerado padrão ouro, vê isso. Então a responsabilidade é grande de fechar nisso e assumir a responsabilidade no diagnóstico baseado numa coloração, que quando ela vem significativa é ótimo, mas quando ela não vem, realmente ele precisa da microscopia eletrônica, avançar nisso. E a imunofluorescência a gente vê esse tom de verde, que às vezes fica um fundozinho e que realmente a gente não tem igual o método molecular, que você diz assim, você a partir daqui você zera, bota para baixo e você só considera aqui, porque é o nosso olho. E é um diagnóstico, intensidade de coloração, mais verdezinha ou menos verdezinha na fluorescência pode ser difícil realmente. Não é um caso simples, porque ele mostra essa, eu vou chamar aqui de discrepância clínico-patológica em relação à intensidade dos achados no rim. A outra coisa que eu fiquei curiosa é que a quantidade de imunoglobulina que ela tem circulante, e aí Murilo, me corrija, ela não chega a 4, né? Ela, se não me engano, ela tem imunoglobulina circulante que estaria dentro de uma faixa mais ou menos normal do paciente. Só ela não tem critério de que ela tenha uma imunoglobulina circulante que se deposite, ou algum lugar ela tem que ser produzida, né? Ou seja, onde estão os plasmócitos que estão produzindo a globulina, que vai estar depositando essa outra pergunta. A imunoglobulina, né? IgG, kappa, que são as cadeias leves associadas à imunoglobulina, tem que estar produzida por alguns plasmócitos inflamatórios, ou no caso da granulopatia, pré-neoplásico, vamos chamar assim. Né? Então, é interessante talvez ver a biópsia de medula óssea, embora pareça que o paciente não tem uma doença sistêmica de fato. É isso que eu queria o seu comentário, porque tem aqui que ela fez a biópsia de medula óssea, é porque o resultado. Enquanto isso poderia nos ajudar no esclarecimento desse caso mais. Bom, corroborando aqui o que o professor Guaraci falou, se a gente pudesse ver a biópsia de medula óssea que encontrasse mais de 10% de plasmócitos na medula, seria um critério maior para a mieloma. Menos de 10% de plasmócitos, praticamente inflamatório, reacional, mas desses plasmócitos que estivessem lá na medula 5, 4, 3%, eles poderiam estar produzindo uma proteína e depositando lá no glomérulo. Como dizia o professor Gilberto Rebouças, né, a clínica é soberana nesse caso. A clínica, o doutor Castilho também concorda, é de amiloidose cardíaca, né, e exorrenal. E onde é que tem esses plasmócitos produzidos, ele deve ser uma quantidade pequena espalhada pelo corpo do paciente que está produzindo essa proteína. A não ser que essa proteína seja produzida, não sei se eu gosto de ter alguma ideia, se ela poderia ser produzida por outro tipo de célula, não plasmócitos, acho que não, né? Basicamente tem que ser plasmócitos. Para liberação de quantidade, né? Para poder depositar. Mas o depósito, apesar de ser ínfimo, assim, mas ele está lá presente, né? Ele foi visto no microscopio. Só corrigir uma coisinha. O depósito é pequeno ali, aquele tipo de... Mas quando você depois volta, sabendo que tem, você começa a chamar isso. Entendeu? É uma coisa que você anda e você não acha, daqui a pouco você acha, aí você pega, olha a grade de novo, vai ao contrário, e aí você vai achando em alguns pontos. E note que você está com a resolução, viu, Maria, você que estava questionando, eu acho que diagnosticou ali, não é com a resolução do nanômetro, mas a formação das estruturas do neurofibrila são abaixo dessa resolução, é nano, entendeu? Então a gente, não, é renal, eu acho. Minha crença, eu não vou. A paciente também tem um quadro cardíaco. O quadro adenotoso pode estar sendo pelo componente cardíaco
essa paciente pode ter, não ser como estado nutricional dela, se ela hipogliemia pode ser por conta de uma desnutrição e na verdade ela não tem uma síndrome nefrótica, aí bateria, ela tem amiloidose renal, ela tem muita proteína na urina, né? E assim, hoje a gente já sabe que tem séries, tem uma série de 474, mais de 400 pacientes com amiloidose AL, só 8% tinham diagnóstico de mieloma. Né? E em doença por cadeia leve, nas manifestações das glamopatias, muitos casos, um número expressivo, você não acha o diagnóstico de mieloma. E por isso a gente chama de glomopatia de significado renal e que é indicativo do tratamento da proteína, da célula mesmo, para a proteinemia, do quadro hematológico. Mas o questionamento foi esse, então eu acho que assim, que dia não tem argumento, ela tem dose. A extensão que imaginando talvez sobre a extensão, eu fico realmente, eu acho que aquilo ali ainda é pouco do que a gente tem. Bom, tem um dado interessante, a amiloidose AL é classificada como amiloidose com manifestação sistêmica. É amiloidose em vários órgãos. Essa paciente apresenta amiloidose cardíaca, basicamente. Não é a apresentação, pelo menos que eu me lembre, mais usual, essa seria uma apresentação de uma mutante TTR. Caberia nessa paciente a gente ousar testar TTR, faria sentido, eu vou perguntar aos geneticistas e aos cardiologistas. Essa paciente teria duas coisas, e Maria tem toda a razão, a maior parte do AL não tem discrasia de célula plasmática nenhuma. Né? Agora, me causa estranheza que essa paciente tem uma manifestação que chama muito mais atenção pela manifestação cardíaca do que a renal. Não cabe fazer um teste de mutação nessa paciente? Na verdade, posso colocar? Na verdade, essa paciente ela não tem ainda fechado o diagnóstico da amiloidose cardíaca. Para podermos fechar esse diagnóstico, a gente tem que complementar esse ecocardiograma, como o professor Angelo falou, fazer uma técnica de trem que é disponível super rápido aqui no serviço. Mesmo assim, não dando a técnica de trem com a cereja do bolo, com a imagem que a gente espera, né? E aí a gente vai ter que complementar ou com a ressonância, ou mais importante ainda, que é mais fácil, com a cintilografia com pirofosfato de tecnésio. O exame genético é facilmente fácil de realizar, os laboratórios, inclusive, eles dão os kits para a gente, eles têm super interesse, e a medicação, que é o Tafamidis, e tem outras saindo agora no mercado, é disponível no hospital, ela está sendo entregue aqui no hospital já, no centro de dispensação. Então eu acho que vale super a pena a gente ir atrás, não só, como eu coloquei anteriormente, para tratar este paciente, mas principalmente para a gente poder prevenir a família dele. A gente está sempre medindo que essa paciente tenha um aumento do coração dele, eu vou fazer, vou notar uma coisa, porque pode ser só amiloidose, essa paciente é hipertensa também, quer dizer, a gente não poderia explicar para esses achados no coração. Faz parte do diagnóstico Diferencial, miocardiopatia hipertrófica, outras doenças de depósito que podem acometer o coração, às vezes doença de pump, tem outras doenças que podem causar o mesmo padrão ecocardiográfico, não necessariamente sangue ou amiloidose. Por isso que a gente tem que investigar. Agora, hoje a gente tem um kit que eu posso até disponibilizar para vocês, que é um kit de miocardiopatia. Ele testa 38 genes para miocardiopatia. E a gente tem aqui no hospital. Muito bem. Não sei, talvez, nos comentários, você vai querer comentar depois, Ricardo? Corroborando com o que já foi colocado, acho que o professor Freitas, eu acho que vale muito a pena ir frente nessa investigação, principalmente porque se nós tivermos uma amiloidose de cadeia leve, o tratamento será provavelmente baseado no que a professora Linda, e se for a outra forma, os inibidores de transcriativo com uma colesterol na média. Então, eu acho que é importante, inclusive, para a orientação do tratamento. Explica uma mensagem para o estudante,
Porque não é só diagnosticar, né? Às vezes a gente precisa realmente, a gente tem que ver o que é que a gente realmente pode fazer com o paciente. Quer dizer, pode estar aportando ainda informações para esse paciente, com uma abordagem terapêutica, assim, que possa realmente trazer um prognóstico. E eu acho que o prognóstico dessa paciente está muito relacionado com o coração, vocês concordam? Exatamente. Você quando olhou só, eu já tinha dito que era a última pergunta, não tem nada querendo comentar. E quando você fez análise do eco da paciente, você diz, mas eu vou ficar calado, eu não vou dizer o que é que eu estou pensando. O que é que você estava pensando? Não, no momento em que o ecocardiografista descreveu um miocárdio brilhante, certo? Aí geralmente a gente faz um estudo com dupla tecidual, inclusive que existem alguns níveis de sinal ciclínico e tal, e a descrição ele descreve de que a contratividade global está comprometida, porém existe preservação da contratividade no ápice, certo? Imediatamente eu pensei em amilodose. Por quê? O strain veio colaborar com isso, porque a técnica de strain, ele fala, por que chama-se a cereja do bolo? Por que chama-se o top sherry? É porque a imagem que aparece no estudo do strain é um círculo no qual você tem boa parte digamos assim, da esfera mais periférica de uma cor e o top, quer dizer, a área central, ela aparece um vermelho que representa o normal, certo? Então, na realidade, é um diagnóstico que nem sempre está presente, existem também postos positivos e postos negativos, porém, ajudaria muito. Então, o que me chamou a atenção foi a questão da contratividade apical, ter sido já descrita como uma contratividade apical preservada, certo? Você estava falando do corão global da discussão, isso foi visto? E com a hipertensão pulmonar e tudo mais, será que isso não contribuiu também na história? O fenômeno global patente, no caso aí no paciente adulto, a gente fica sempre preocupado com fenômenos tromboembólicos, principalmente a nível cerebral. O fato de ser o shunt ainda esquerda-direita mostra que as pressões esquerdas estão maiores do que a direita. Então, mas claro que isso está tudo corroborando com o quê? Com o processo de hipertensão pulmonar, que ela, por exemplo, tem o PSFP de 55, né? E então já tem o diagnóstico ecocardiográfico de pressão pulmonar. Aumentado. Bom, pessoal, acho que mesmo que tenha pessoas querendo falar, infelizmente assistir. Então, estejam aqui, toda sexta-feira nós temos sessão científica aqui. Mas a segunda sexta-feira do mês nós temos a sessão macroclínica e o próximo será o professor Freitas. Vamos, não sei se ele escolheu um caso menos intrigante ou mais intrigante do que esse, mas vai ser um caso interessante, como sempre, a anatomia é sempre interessante. Então, muito obrigado.